Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar a sequência de estudos sobre a crítica da razão pura de Kant. Alguns comentários que estamos fazendo ao longo da obra. Esperamos estudá-la, assim, os seus pontos principais. E hoje, dando sequência, vamos estudar a segunda seção da dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento. A segunda seção do capítulo 2, dedução dos conceitos puros do entendimento. Tá? E aí no parágrafo 15, da possibilidade de uma ligação em geral. A tradução que eu vou usar aqui no vídeo é essa aí que está aparecendo para vocês, crítica da razão pura de Kant, e tradução Manuela Pinto e Alexandre, certo? Tá aí a editora, disponível essa versão na internet, ok? Também tenho em mãos uma outra tradução, mas a princípio é praticamente a mesma, não tem muita diferença, apenas que eu trago aqui as anotações em mãos também para ajudar no vídeo. Então dessa seção é muito interessante que nós entendamos que o ponto principal de Kant aqui é apresentar o eu, né? O eu subjetivo, né? Embora ele tente, e a intenção dele é diferenciar o seu eu, ou melhor explicar esse eu, do que foi dito em Berkeley e Descartes, mas vamos perceber algumas nuances, né? Vamos fazer algumas observações interessantes quanto a isso. Em princípio, ele vai determinar que há um ato de espontaneidade na consciência, todos os processos do entendimento do nosso conhecimento são frutos, na relação que fazemos dos conceitos, na verdade um ato espontâneo, né? É algo dado na mente ou na consciência, ou seja, o ato espontâneo é o próprio ato de pensar, é o que ele apresenta de início. Ele vai dizer o seguinte: o diverso das representações pode ser dado numa intuição simplesmente sensível, isto é, que não seja mais do que a receptividade, e a forma desta intuição pode encontrar-se a priori na nossa capacidade de representação, sem que seja algo diferente da maneira como o sujeito é afetado. Veja bem, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre isso, que a intuição, né, na intuição onde está toda a compreensão, todos os dados de relação, conceito e objeto, né, a partir as representações são formadas na intuição a partir do momento em que os objetos incomodam ou invadem essa intuição, ou são por ela percebido ou sentido, né? Então, numa intuição simplesmente sensível, que aí ele vai diferenciar, né? Tudo isso, a receptividade e a forma dessa intuição podem encontrar-se a priori, né? Então, a intuição ela está a priori, enquanto forma preparada para as impressões que advêm dos objetos do mundo, né? Sentidos. Sem que seja algo diferente da maneira como o sujeito é afetado. Então, ele vai dizer justamente isso, que as representações da intuição são exatamente a tradução do que nós sentimos dos objetos, né? Digamos que seja a codificação numa linguagem mais atual, a codificação daquilo que nós entendemos, ou melhor, daquilo que nós sentimos no mundo, né?
embora ele entenda, ele é enfático nisso, em dividir o sujeito do objeto fora, né? Tanto ele como Locke quanto o Hume, eles esqueciam que, na verdade, ou não perceberam isso, que nós sentimos no corpo, né? Ou seja, a nossa leitura que fazemos dessa teoria do conhecimento, da teoria do conhecimento em geral, é aquela, o empirismo, na verdade, é o empirismo do corpo. Então, o mundo é o corpo, é o que sente, né? Mas tudo bem, eles estão falando aqui, na verdade, das impressões sentidas e como elas são entendidas, né? Eles, de certa forma, o corpo aí ele é circunstancial, né? O que importa para eles é como entendemos essa sensação. Então, simplesmente a ligação de um diverso em geral não pode nunca advir-nos dos sentidos. Então, aqui é a essência da coisa que ele vai começar a desenrolar por longas páginas aí. O que é isso? Ele vai dizer que a diversidade de objetos do mundo, de sensações que nós temos, e a ligação entre elas, elas não são dadas na experiência. Nós apenas sentimos objetos particulares, individualmente. No caso, nuvem, sol, livro, tudo isso nós captamos na sensibilidade. A intuição gera esses conceitos por meio os conceitos externos do espaço e internos do tempo, das intuições de tempo e espaço, mas que, na verdade, a experiência não nos dá a construção da relação desses conceitos. Por exemplo, uma construção de uma proposição, né, de uma frase, de uma oração. A experiência não nos dá isso. Ela nos dá o substrato material para construirmos na intuição, por meio da sensibilidade, os conceitos, que é a unidade sintética ou a unidade sistemática da coisa externa. Isso no âmbito fenomênico, da representação, não da coisa em si, né? É bem claro isso no idealismo kantiano. Então, o que ocorre? Só que ele vai dizer, então, os sentidos não podem nos dar a relação, né? Isso não é empírico, isso não cabe à experiência, né? Produzir a relação e a formatação das proposições, né, em geral. Então ele vai dizer o seguinte: também não pode estar simultaneamente contida na forma pura da intuição sensível, porque é um ato da espontaneidade, da faculdade de representação. E já que temos de dar a esta última um nome de entendimento, e aí ele vai denominar, né, o nome de entendimento, que é justamente a faculdade de representação, né? Ele vai definir melhor entendimento lá na frente, quando ele vai dizer no parágrafo 17 do princípio da unidade sintética da percepção, o princípio supremo de todo o conhecimento, onde ele vai chegar ao fim, ao base daquilo que movimenta o entendimento, o pensamento, né? Que justamente é a base da fenomenologia, do estruturalismo e de toda o que vem por aí pela frente. Na verdade, é tudo aqui, né? Está aqui em Kant já. Então, é o máximo em que ele pôde chegar, é a unidade daquilo que movimenta o pensamento, né? Aquilo que faz com que a relação na intuição ocorra. Dos conceitos em geral. E ele vai dizer o seguinte com relação ao entendimento, né? Definir melhor o entendimento. Ele vai dizer o seguinte, lá na frente a gente vai chegar lá, mas eu vou só adiantar. Falando em geral, o entendimento é a faculdade do conhecimento, né? Bem resumido aí. Consistem estes na relação determinada de representações dadas a um objeto. Todavia, o objeto é aquilo em cujo conceito está reunida a diversidade de uma intuição dada.
no conceito de um objeto, nós temos uma diversidade de conceitos, de representações que são unidos na formatação, na criação do conceito, do nome, da coisa. Não escapa muito ao que Berkeley já havia falado, só que aqui com muito mais requinte, né, em Kant. Ou seja, a unidade sistemática é justamente o entendimento é a busca da relação para que se chegue à unidade sistemática, que é o conceito do objeto da coisa, o conceito da coisa ou dos objetos. Então, o nome, né? Então, os nominalistas, eu me reporto a Berkeley, mas muito antes já havia essa questão do nominalista, dos nominalistas e etc., né? Mas enquanto idealismo, Berkeley seria esse fundador mesmo daquilo que veio a ser pensado posteriormente. Então, retornando ao texto, aqui nós vamos dar sequência à segunda seção, dedução dos conceitos puros do entendimento, certo? Vejamos aqui. Dos princípios a priori, da possibilidade da experiência. Então, a questão é, a experiência, ela é, apesar dela ser impressionada de fora para dentro, é de dentro para fora que ela ocorre, de fato, né? Então, a experiência ela tem que ser entendida. E ela é entendida. A experiência é sempre um ato da subjetividade humana para a objetividade, né? Sempre é na direção do dentro para fora. Então, apenas há a impressão de fora, apenas há o sentimento de fora, mas é de dentro que é montada essa experiência, né? Então, a experiência não me diz de fora, você está me experimentando, né? Sou eu que entendo que estou experimentando o fora, né? Somos nós que determinamos que há uma experiência de algo de fora, né? Então, é bem interessante isso, e essa é a base de toda idealismo absoluto de Hegel lá na frente. A gente vai ver que Kant já tinha em mente esse espírito absoluto, né? Então os caras posteriores só fizeram ali dar uma leitura diferenciada, colocar mais palavras, mais proposições e arrodear, mas não fogem daquilo que já está estabelecido aqui. Claro, com suaves diferenças, né? Com suaves diferenças, que são determinantes para compreendermos os tipos de idealismo que surgem posteriormente, tá? Então, aqui, mais à frente, no segundo parágrafo, eu vou só identificar aqui, ele vai dizer o seguinte: um conceito a priori, no final aqui, um conceito a priori que não se referisse a elas seria apenas a forma lógica de um conceito, mas não o próprio conceito pelo qual algo seria pensado. Essa palavra algo me interessa muito, porque verdadeiramente tudo que nós conhecemos é algo, tudo que nós sabemos é algo. Seria, na minha concepção, o único conceito que definiria toda essa busca por algo definitivo e firme em termos de conhecimento. Ou seja, tudo que sabemos é algo, né? Algo que é definido enquanto conceito, mas que na verdade, enquanto conteúdo, não se sabe o que é. Então, para distinguir da sensibilidade toda ligação acompanhada ou não de consciência, toda ligação acompanhada ou não de consciência, quer seja ligação do diverso, da intuição ou de vários conceitos, quer no primeiro caso seja uma intuição sensível ou não sensível, é um ato do entendimento. Aqui aplicamos o nome genérico da síntese
para fazer notar, ao mesmo tempo, que não podemos representar coisa alguma como sendo ligada no objeto, se não a tivermos nós ligado previamente também que, entre todas as representações, a ligação é a única que não pode ser dada pelos objetos, mas realizada unicamente pelo próprio sujeito, porque é um ato da sua espontaneidade. Perfeito. Dentro desse pedacinho aí, não é nem o parágrafo todo que nós lemos, então, o que é fantástico em Kant, que é, ele coloca em duas frases uma gama de conceitos que você precisa ler e reler várias vezes para poder diferenciar, né? Você tem que ir separando por conta da sua mente sistemática demais, né? E isso nos ajuda bastante quando nós compreendemos como ler Kant, né? Entendendo que cada conceito que ele coloca nas proposições dele é um conceito, é uma definição em particular, né? Então veja bem, aqui ele está enfatizando o conceito de ligação das representações. Como nós unimos um conceito ao outro, né? Sei lá, a caixa é azul, né? Então, quem faz isso não é a experiência, não é nenhum objeto que nós vemos no mundo, a não ser um ato da espontaneidade e um ato puro do entendimento, né, da consciência, que mais tarde ele vai chamar de unidade transcendental da autoconsciência, ou autoconsciência da apercepção, né? Ou seja, o eu, né? Aquilo que alguém pode dar o nome até de alma. Então veja que esses caras estão provando, na verdade, que há uma alma, que não é a materialidade do mundo que sustenta o pensamento, né? Eles estão dizendo, na verdade, que existe uma unidade que pensa o mundo material, né? E que ele não tem nada a ver com esse mundo material, porque não temos representação alguma deste objeto que é o eu subjetivo, que é a autoconsciência, né? É a mesma coisa, você me mostre o que é que faz você montar uma frase na tua cabeça, né? Que objeto é esse, né? Quem foi que uniu, que fez a ligação? Então, o que está em foco aqui é essa ligação, né? Então, justamente, o ato do entendimento, aqui em cima, ó, aqui aplicamos o nome genérico de síntese, ele vai dizer isso, a síntese, que é o ato do entendimento, não é? Na verdade, ela é um conjunto de ligações que nós fazemos dos conceitos que nós aprendemos da experiência. Isso nada tem a ver, é um ato da espontaneidade. Aqui facilmente nos apercebemos que este ato deve ser originalmente único e deverá ser igualmente válido para toda a ligação, e que a decomposição em elementos, a análise, né, que parece ser o seu contrário, sempre afinal a pressupõe. A análise pressupõe a síntese, né, para Kant, onde o entendimento nada ligou previamente, também nada poderá desligar, porque só por ele foi possível ser dado algo como ligado à faculdade de representação, né? Faculdade de representação, intuições, tudo ok. Então, vem a sensibilidade, ligado a ela vem primeiro o objeto, vem a sensibilidade, as impressões, até aqui é Locke-Hume, né? Depois vem a intuição, né? Onde os conceitos puros, a priori, de tempo e espaço, por que são puros? Porque eles não representam nenhum conceito externo do mundo, né? Me mostre o espaço, né? Não existe. Me mostre o tempo, o objeto tempo no mundo. Então, como esses conceitos surgiram? Para que eles surgiram na mente, né? Então, a base do conhecimento transcendental de Kant está nisso. Necessidade, causalidade, universalidade, tempo e espaço, certo? Embora, abrindo parênteses aqui, uma observação, nós não vamos ter
nenhuma noção de tempo e espaço, na minha concepção, se não houver movimento, né? Então, Kant dá uma leitura ao movimento. Posteriormente, ele vai incluir como lá na frente outras coisas, mas vai atribuir outras categorias a esse conceito, outras definições, mas que para ele o espaço e o tempo são intuições puras, né? Entretanto, nós só criamos ou geramos essas intuições a partir do movimento, né? Sem movimento, sem que você abra os olhos, né, o mundo não aparece para você. Sem que você abra os olhos, você não percebe espaço algum. Sem que você abra os olhos, você não tem a noção do tempo em abrir os olhos, em mover. Então, apenas o movimento. E para que haja movimento, tem que haver uma força, né? A própria física, que Kant tanto exalta e parte a sua metafísica dela, ele não observou esses conceitos, né? Movimento, antes do movimento, força, antes da força, energia, né? Então, ele já vai lá na frente de tempo e espaço, mas tudo bem. Se ele entendia dessa forma, quem somos nós para dizer o contrário, segundo o pensamento dele, né? Então vamos lá. O que ocorre? O conceito de ligação inclui também, além do conceito do diverso, perdão, e da sua síntese, o da unidade desse diverso. Ligação é a representação da unidade sintética do diverso. Então nós temos o diverso, o universo de coisas, mas para chegar à unidade dessas coisas, a definições específicas, a diferenciar uma coisa da outra, né, que é a análise, coisa e tal, é necessário uma unidade sintética, que é justamente feito pelo conhecimento. E quem determinou isso? Qual é o objeto que determina isso? Qual é o objeto que nos indica isso? Qual é o objeto que faz com que a gente analise o mundo, separe os objetos, denome esses objetos, depois formule frases e proposições e gere assim conhecimento? Então ele está procurando o fundamento primeiro do conhecimento na razão. E isso é puro. Isso não implica a ação nenhuma do externo, da experiência. Toda dessa forma, isso é o que é transcendental em Kant. É justamente o estudo da formação de todo o entendimento, a partir dessa unidade sintética geral, né? De algo que faz com que peguemos o geral e transformemos em unidade. E daí formemos as ideias em geral, né? Os conceitos e tudo mais. Então, dando continuidade, ele vai dizer: a representação dessa unidade não pode, pois, surgir da ligação, né? Então veja como é interessante. Estamos ligando os conceitos e formando o conhecimento no entendimento, utilizando-se da intuição. Só que esse movimento todo de ligação não nos dá essa unidade sintética. Porque poderia alguém dizer, olha, o simples fato, que é o que acontecia com Locke, né, e Hume, que chegaram a esse ponto de entender que as experiências que nos dão essa condição de formação. E é justamente aí onde eles colocam que o conhecimento está todo produzido e o próprio eu é posto nas condições da experiência. Aí é onde Kant vai diferenciar e se distanciar deles. Por quê? Kant vai dizer, não tem como essas ligações nos dar essa unidade sintética, essa unidade sistemática, tá? Essa unidade que precede a priori todos os conceitos de ligação. Veja que tem o a priori, só complementando a questão do espaço, veja que em Kant tempo e espaço são conceitos a priori puros pelo fato de não ter um objeto correspondente fora, mas por eles fazerem referência, no caso do espaço, aos objetos de fora e no caso do tempo, aos objetos internos. Então eles são sintéticos a priori, né? Ou seja,
são a priori, mas não são totalmente puros, porque eles se envolvem com a experiência. Eles estão no campo da intuição para fazer com que nós aprendamos, nós venhamos a aprender toda e decodificar toda a experiência obtida na sensibilidade. Então, esta unidade que precede a priori todos os conceitos de ligação não é categoria da unidade, tá? Porque todas as categorias têm por fundamento as funções lógicas nos juízos, e nestes já é pensada a ligação, por conseguinte, a unidade de conceitos dados. Ou seja, toda ligação só vai te dar a ligação de conceitos dados na experiência, etc. A categoria pressupõe, portanto, já a ligação, ou seja, categoria implica em tudo que é externo, tá? As ligações do externo. Temos, pois, que buscar esta unidade como qualitativa mais alto ainda, a saber, no que já propriamente contém o fundamento da unidade de conceitos diversos nos juízos, e, por conseguinte, da possibilidade do entendimento, mesmo no seu uso lógico. Certo? Então, o que acontece aqui? Tanto da ligação dos conceitos entre si, como dos conceitos com os objetos propriamente, o que ocorre é que a espontaneidade dos atos do entendimento não são dados pelos objetos, como é o caso das ligações dos conceitos, certo? Então, o que está querendo dizer é que o ato espontâneo que liga não está contido nessas ligações, né, entre conceitos que nós fazemos. E agora ele vai concluir, assim, continuar, né, defendendo, e agora mais enfaticamente, o que ele quer dizer. Primeiro, antes ele apenas preparou e separou justamente as suas intenções para chegar no eu, né, para chegar no que ele realmente quer colocar. Então, só abrindo parênteses, faculdade de representação é também ligada à intuição, né? Aí vem o entendimento, que são as ligações, e antes do entendimento tem justamente esse ato espontâneo, que é totalmente puro, que é totalmente fora de qualquer ação empírica ou da experiência, né? E de qualquer objeto. Ora, vamos lá. Se eu digo que o pensamento humano está posto em neurônios, em células, se eu digo que o corpo, ou seja, a mente material, é a última instância, eu vou estar contra o que Kant está dizendo. O que Kant está dizendo é o seguinte: células, neurônios, mente, tudo que há de biológico são conceitos dados na representação da intuição, né? Nas representações intuitivas. Ou seja, mas quem está pensando, quem está ligando, que célula, que neurônio é a mente, né? É o pensamento, está o pensamento aí. É isso que Kant está dizendo. Porque nós representamos todas as representações de objetos, de coisas materiais e físicas, no campo das ligações intuitivas, né? Mas aquilo que liga, o ato espontâneo, aquilo que faz o movimento de ligação acontecer, é isso que ele está dizendo, está por trás mesmo do objeto. Então não pode estar no objeto, não pode estar nas ligações. Logo, eu não posso dizer, segundo esse raciocínio kantiano, que o pensamento está em um objeto empírico. Eu não posso dizer que o pensamento está na célula, que o pensamento está no neurônio, que o pensamento está em alguma parte da cabeça do camarada. Mas, assim, enquanto objeto, né, sensível, não é algo que podemos ver, né? O pensamento está na razão. E nós temos a ideia de que essa razão funciona num recipiente, certo? Mas que não é o recipiente. É isso que está... Desde Berkeley
Já vem essas ideias desde muito antes, mas assim, pegando a vibe do idealismo, vamos lá. É a questão mente, né? Tudo se resumiria à mente, mas não aquilo que a mente pensa enquanto objeto sensível, enquanto ligação de conceitos. Ou seja, seria um ato espontâneo puro anterior à criação e à ligação de todos os conceitos. Então, ele vai dizer aí na unidade original, originariamente sintética da apercepção. Aí é fantástico e vamos então seguir dizendo o seguinte: o eu penso. Deixa eu só retornar aqui. O eu penso deve. Eu queria acompanhar com a setinha, mas não vai ter como. O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações. Se assim não fosse, algo se representaria em mim, que não poderia, de modo algum, ser pensado. Que o mesmo é dizer que a representação ou seria impossível, ou pelo menos nada seria para mim. Esse para mim acompanha todo o processo aí das próximas argumentações de Kant. Ou seja, o mundo é mundo para mim. As coisas são coisas para mim. Eu penso para mim, né? Então, existe um para mim. E quem é esse mim? O que é esse mim, né? Essa é a sacada aqui que ele vai tentar desenrolar. Veja lá, o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações. Claro, tirando lá de Descartes, né? O eu penso deve acompanhar todas as minhas representações. Ele está aqui, ó, acompanhando. Se assim não fosse, algo se representaria em mim que não poderia de modo algum ser pensado, que o mesmo é dizer que a representação ou seria impossível, ou pelo menos nada seria para mim. O que é isso? Como é que pode acontecer os fenômenos e toda a representação, toda a intuição, toda a sensibilidade na mente, né, no entendimento, gerando conhecimento, sem ter um fundamento? Para que tudo isso? Então, nós seríamos apenas receptáculos de percepções, somente um ser passivo a tudo que vem da experiência e aos processos naturais que poderiam, porventura, ocorrer como se fôssemos simplesmente, digamos, robôs programados, né? Poderíamos fazer essa analogia, sim. Talvez tudo que está posto no programa foi posto pelo programador. Então, não há uma relação das informações não são para o objeto, para o computador, para o robô, né? As informações não são para ele, são para quem está fora. Então, seria mais ou menos assim. O que é que ocorre? Um conjunto de representações, né, aconteceria em mim sem ter nada a ver comigo. É isso que ele está dizendo. Se não acompanhasse um eu penso, um eu, uma unidade, algo que se apercebe das coisas e que manipula essas intuições, essas representações, essas ligações, se não houvesse isso, elas ocorreriam apenas em mim, de forma passiva, né, digamos assim. Elas que seriam ativas em nós, né? Que a representação seria impossível, tal. A representação que pode ser dada antes de qualquer pensamento chama-se intuição. Então vamos lá. Toda representação que pode ser dada antes do pensamento é intuição. Mas o conceito de intuição, veja bem, ele é um conceito que é levantado a partir
da experiência, né? Ela existe, o conceito de intuição existe porque existe a experiência para que ela intua. Vamos lá, sobre ela. Portanto, todo o universo da intuição possui uma relação necessária ao eu penso. Olha só, a intuição seria o último conceito que nós poderíamos representar. Quando pensamos em representação em Kant, pensamos em representação de coisas, em representação de objetos, em representação da experiência, em representação dos fenômenos. Então, o último que nós poderíamos recorrer, parou, é intuição. Aí ele vai e diz, só que essa intuição, existe algo antes, por trás. Aí os fenomenologistas lá na frente querem saber o que é isso, né? Quer dizer, primeiro eles supostamente idealizaram esse mas já havia antes, né? Em Kant aí está aquilo que é o zero, digamos assim, de tudo que nós, da linguagem, de tudo que nós pensamos. Então, em outras palavras, seria isso numa concepção mais moderna, mais contemporânea. O último conceito da linguagem que poderíamos chegar seria a intuição para Kant. Só que antes ele vai dizer o seguinte: essa intuição está em relação com o eu penso, no mesmo sujeito em que esse diverso se encontra. Toda a diversidade na intuição está em relação com algo por trás, que é o eu penso. Né? O sujeito em diverso se encontra. Esta representação, porém, é um ato da espontaneidade, isto é, não pode considerar-se pertencente à sensibilidade. Né? Veja que aí ele separa as representações da intuição, objetos e sensações e experiências, e agora ele tem uma representação de algo que não está ligado à sensibilidade, que é desse eu penso. Né? Representação por quê? Porque montou um conceito do eu penso. Mas essa representação não tem um objeto determinado para ela. Dou-lhe o nome de apercepção pura. Né? Ele dá o conceito. É evidente que eu tenho essa percepção, porque as coisas que eu represento para mim. Né? Então, existe essa apercepção pura, que é aquele eu que se relaciona com a intuição. Para distinguir da empírica ou ainda o de apercepção originária. A percepção pura ou a percepção originária. Porque é aquela autoconsciência que, ao produzir a representação eu penso, veja só, o ato espontâneo que faz todas as ligações, ele se entende que pensa. Né? Ele está dando nome ao que Descartes, né, descobriu lá atrás. O eu penso. Ele está vindo um pouquinho anteriormente, que está dizendo, está estruturando melhor teoricamente essa coisa do eu penso. Então, porque ele vai dizer que pensa, né, não quer dizer que exista tal na proposição de Descartes. Mas ele entende o eu penso, né, e ele constrói uma teoria do eu penso. Ele vai dizer que é uma percepção originária, pura, um ato espontâneo, né, que tem de poder acompanhar todas as outras e que é una e idêntica em toda a consciência. Não pode ser acompanhada por nenhuma outra. Veja que aqui ele já lança as bases para a lei universal lá na crítica prática, né, que há em todo ser humano. A consciência, essa percepção originária pura, existe em todo ser racional, tá? E ela é una. Não quer dizer que seja, veja bem, a pessoa, né, o indivíduo que pensa, mas aquilo que é antes de todo o pensamento na pessoa que faz com que ela pense o mundo, né? É isso que é a percepção originária que está em todo ser racional. Também chamo a unidade dessa percepção de unidade transcendental da autoconsciência. Então isso aí seria o conceito, ele falou a percepção pura, a percepção originária, mas aqui ele define o final do que ele entende, né? Como ele quer que seja cientificamente entendido o eu kantiano, ou seja, é a unidade transcendental da autoconsciência, tá? Unidade transcendental da autoconsciência.
consciência, para designar a possibilidade do conhecimento a priori a partir dela. Ou seja, o a priori, veja como é a coisa, né? Não é tudo que é a priori é puro, entenda. Mas tudo que é puro é a priori. Ou será o contrário? Não. Os conceitos a priori englobam conceitos que não estão dados. Também, né? Conceitos que não estão dados na experiência, mas que fazem referência à experiência e às representações. Mas o que está posto aqui é o próprio anterior ao a priori, aquilo que determina o que é a priori, que é a unidade transcendental da autoconsciência. É a autoconsciência, né? Aquilo que diz existe um a priori, né? Não, primeiro, existe uma experiência, existe acontece uma sensibilidade, acontece uma intuição interna, porque acontecem conceitos a priori, ocorre um a priori, ocorre. Então, esse sujeito que está pensando isso tudo e fazendo essas ligações e criando esses conceitos todos aí, né? é esse nome aí, né? Unidade transcendental da autoconsciência, tá? É simplesmente isso, o eu, aquilo que pensa antes de qualquer conceito. O que Merleau-Ponty talvez fala hoje, né, nos dias de hoje, ou pensou mais na contemporaneidade, a Hunter fala, né, a sala anterior à linguagem. Então, veja que quando Kant denomina essa unidade, todo mundo entende, todo mundo chegou lá, todo mundo chegou nesse eu vazio, né? Que está correto, não está errado não, mas Kant botou um nome. Descartes chamou apenas de eu penso. Berkeley chamou de mente ou espírito. Kant botou esse nome bonito pra caramba, unidade transcendental da autoconsciência. Mas é aquele ser, é aquilo que está aí, que movimenta todo o teu pensamento, tá? Isso é a unidade originária sintética da percepção. São muitos nomes, ou seja, linguagem sobre linguagem. Os filósofos usam a linguagem para chegar a algum ponto. Então a linguagem chegou a isso. Chegou a um ser, a um eu que não pode explicar que eu é isso porque lhe falta a representação. E a fenomenologia tenta justamente explicar que eu é esse, mas se utiliza da linguagem, a linguagem que é sempre ambígua, a linguagem que nunca vai nos dizer absolutamente nada. Mas quando eu digo absolutamente nada, já estou dizendo alguma coisa e você já entende de alguma forma, de qualquer forma. Então, da mesma forma que não entendemos nada, entendemos alguma coisa, por isso algo, né? Por isso a metade da laranja, né? Então vamos ficar por aqui. Tá aí esse vídeo. Talvez seja esse o único ponto mais relevante. As representações concordam com a autoconsciência, né, o que ele vai dizer posteriormente. Acontece que esta identidade total de a percepção de um universo dado na intuição contém uma síntese das representações e só é possível pela consciência desta síntese, né? É a consciência, é o eu. Com efeito, a consciência empírica que acompanha diferentes representações é em si mesma dispersa e sem referência à identidade do sujeito. Não se estabelece, pois, uma referência só porque é acompanhado com a consciência toda a representação, mas porque acrescento uma representação a outra e tenho consciência da sua síntese. Só porque posso ligar uma consciência numa consciência um diverso de representações dadas, posso obter por mim próprio a representação da identidade da consciência nestas representações. Aqui também é interessante. Ele não vai descartar que
Nós só nos conhecemos, só chegamos a essa unidade transcendental da percepção, ou como foi, a unidade transcendental da consciência, porque pensamos o mundo. E aqui é outra coisa fantástica, porque Hegel vai colocar lá a questão do espírito absoluto, onde o pensamento é o mundo, né? E o mundo é o pensamento. Ora, Kant está dizendo também isso. Nós só conhecemos o mundo por meio das intuições que nós representamos e unificamos por meio das relações que uma consciência ativa, uma consciência espontânea faz acontecer. Mas ela só se reconhece espontânea quando veio o processo todinho lá da experiência, lá do mundo, né? O cara não nasce e diz, eu sou o cara que cria o mundo e que faz os conceitos e que pensa tudo. Não. Ele é atingido pelo mundo e assim chega a entender a si mesmo. Isso é fantástico em Kant, porque ele diz, você existe porque você entende o mundo porque o mundo existe. Você entende Deus porque o mundo existe e te deu esse substrato da causalidade que vai te fazer pensar e chegar a Deus e chegar a você mesmo, né? Por isso que é interessante perguntar, você existe? É claro que a existência aí não é a coisa em si, mas assim, tudo que acontece existe é por conta da natureza em Kant. Então, por isso que Kant parte das proposições da física, porque o estudo da física vai te conduzir ao conhecimento de si mesmo e também de Deus, né? Então, ele vai depois de malhar os caras, né? Tomás de Aquino, Leibniz e as teorias acerca da existência de Deus, justamente pelo fato deles não fazerem esta ponte entre o que é empírico e o que é racional, ele vai também propor essas ideias aí, de a partir da observação natural, chegar a si mesmo e depois ao mundo, né? É isso que Kant está dizendo. Chegamos a compreender o eu, perdão, o eu subjetivo, porque começamos a destrinchar, né? a dividir, a estudar, né? Como nós entendemos o mundo. Partimos do mundo, partimos do empírico. Mas olha só, quando chega na consciência, tu vai dizer, olha, é a consciência que constrói tudo, né? Aí vai, a bola volta, é justamente o que Descartes montou também, né? O que os racionalistas montam também. Então Kant não foge do racionalismo em nenhum momento. Ele aprofunda o racionalismo. E ele diz, olha, pronto, chegamos ao ponto zero, a autoconsciência. Mas é essa autoconsciência que constrói. O que faz o seguinte, a diferença de Kant é que ele entende que há um fora, entende que há um objeto que não conhecemos como coisa em si, mas apenas como representação fenomênica. Mas que essa representação é para mim porque existe um eu que a entende e que liga todos os seus, e forma os conceitos e que liga tudo, tá? E que não tem nada a ver com ela, com essa experiência fora. É totalmente puro, totalmente zero, né? É isso que ele está propondo aí. Então, o pensamento de que estas representações dadas na intuição me pertencem, todas equivalem a dizer que eu as uno em uma autoconsciência, ou pelo menos posso fazê-lo, e embora não seja ainda propriamente a consciência da síntese das representações, pressupõe pelo menos a possibilidade desta última, isto é, só porque posso abranger o diverso dessas representações, numa única consciência chamo a todas, em conjunto, minhas representações, né? Então, cheguei a esse consenso, essa unidade, e posso chamá-las de minhas representações, porque eu que chegou à unidade. Veja que conceito de unidade, afins que ele vai tratar depois, conceito de unidade, nós não recebemos da natureza.
nós criamos, né? Nós idealizamos, nós montamos. Então ele é puro. O conceito de ideia é um conceito puro. E também vai falar sobre isso depois. Então, não sendo assim, seria um eu tão multicolor e diverso quanto tenho representações das quais sou consciente. Ou seja, seria uma perturbação aí geral. Veja a dificuldade aqui. Algo tão bem estruturado, como poderia surgir de uma mente que nunca teve linguagem, né? Aqui vamos pensar um pouco no homem das cavernas, no cara que não fala, não sabe falar. Como ele chegaria à fala? Entende? Então é um complexo muito grande, pelo que se coloca aqui, para que você chegue do nada ao falar, mesmo que seja por associação de sons, como tratam alguns teóricos, né, estudiosos dessa linha, mesmo que seja por um grito que ocorreu, mas a construção das proposições, das representações, como Kant está dizendo, se não houver um eu que articule isso, as informações seriam todas apenas turbilhões na razão, turbilhão de representação, que é justamente o que ocorre com o camarada que não tem uma linguagem articulada já, né? Que não possui a linguagem, ou seja, ele não teria a própria consciência do seu eu, né? Então todas as informações, as imagens, as sensações seriam inúteis, apenas turbilhões de informações, né? Sem que houvesse aquilo que iria articular. Mas que para articular isso, aí é onde está a questão. Para articular, ele tem que ter já a linguagem, né? Ele tem que saber articular já tudo isso. Tem que haver uma linguagem, a produção dos conceitos, coisa e tal. Isso é o que acontece, isso é o que ocorre, né? Então, como isso surgiu, aí é complicado, né? Mas aqui é o que a análise é do que ocorre na razão. Então, só que não chegaríamos a esse eu interno sem as intuições e sem as representações, ou seja, sem a experiência. Então, de certa forma, a experiência me diz que ela é para mim, né? Então, dessa forma, experiência e eu que constrói essa experiência são, na verdade, uma unidade, né? Se distanciamos um pouco aqui do que Kant coloca e nos aproximamos mais de Hegel, né? Então aqui já tem as bases e ele vai dizer isso fortemente para concluir lá na síntese da apreensão da intuição. Vou só dar um pulo aqui. Na verdade é isso que ele vai falar apenas sobre essa unidade e vai enfatizar ainda mais. Ele vai dizer aqui, ó, a ligação não está, porém, nos objetos, nem tampouco pode ser extraída deles pela percepção, e desse modo recebida primeiramente no entendimento. É, pelo contrário, unicamente uma operação do entendimento, o qual não é mais do que a capacidade de ligar a priori e submeter o diverso das representações à unidade da percepção. Este é o princípio supremo de todo conhecimento. Então, esse marco inicial do entendimento é isso. É algo no entendimento que entende o diverso e o representa em uma unidade aperceptiva, de a percepção. Tá? Ele vai continuar falando isso e eu quero chegar aqui para concluir apenas naquilo que eu estava falando. O princípio supremo, tudo bem. Aqui ele vai colocar aquela definição de entendimento. Aqui, ó, no finalzinho, o entendimento, falando em geral, é a faculdade dos conhecimentos. Estes consistem na relação determinada de representações dadas a um objeto. O objeto, porém,
é aquilo em cujo conceito está reunido o diverso. Olha só. Entendimento apreende o diverso. Tá? É a faculdade do conhecimento. Aí vai dizer o objeto, porém é aquilo cujo conceito está reunido o diverso. Né? Ou seja, cor, extensão, o que mais? Então, todas as características dos objetos, eles se fundem num conceito. Né? Por exemplo, caneta, né? Está incluso aqui tampa, esférica, cor, função, tudo isso são conceitos que se unem na unidade do nome caneta, né? Digamos assim. O objeto de uma intuição dada, intuição, objeto, né? Representações, sensibilidade, tempo, espaço, tal. Mas toda a reunião das representações exige a unidade da consciência na respectiva síntese. Eu preciso saber que o final é uma unidade, né? E que é esse eu, essa consciência que diz que é uma unidade. Porque a relação dos conceitos no objeto não me dizem que formam uma unidade. Né? A caneta não me disse, olha, eu sou uma caneta, tenho isso, isso e aquilo outro, minhas funções são essas, minhas características são essas, as categorias estão todas aqui, e a relação todinha eu estou te dizendo agora. Não, isso é nós formamos e chegamos à unidade. Né? A caneta não me disse, eu sou uma caneta porque tenho essas características. Não, a coisa experimental não me passa isso, e ela não sabe disso. Quem sabe somos nós, e nós é quem, por meio dessa autoconsciência pura, um fato espontâneo, produzimos e chegamos a entender que há uma unidade nisso aí. O conceito de unidade é um conceito puro. Né? Então, o diverso de uma intuição dada, mais toda a reunião das representações exige a unidade da consciência. Tal. Por consequência, a unidade de consciência é o que por si só constitui a relação das representações a um objeto, a conhecimentos, e sobre esse assenta, consequentemente, a própria possibilidade do entendimento. Então, ele vai lançar aqui a própria possibilidade do entendimento é justamente a relação das representações do objeto. Né? Então, mais embaixo ele vai fechar, continuar dizendo, fechar a ideia de que é o seguinte, ó, a síntese, cadê? Da síntese da reprodução da imaginação. A síntese da apreensão da intuição, eu quero, deixa eu ver aqui. É antes aqui. Só um instante. Aqui, da síntese da apreensão da intuição. Então ele vai falar o seguinte aqui pertinho. O seguinte, todos os nossos conhecimentos estão, vamos lá, enfim, ou em última análise, submetidos à condição formal do sentido interno, a saber, ao sentido interno, a saber, acredito que seja aos quais, as mesmas, ao tempo no qual devem ser conjuntamente ordenados, ligados e postos em relação, certo? Todos os nossos conhecimentos estão, enfim, submetidos à condição formal do sentimento interno. E aqui nós temos o idealismo subjetivo, nós temos aqui o idealismo absoluto de Hegel, certo? Então, se tudo está submetido à condição formal do sentido interno, isso se refere também a tempo, né, no pensamento de Kant. E há um princípio originário sintético, ou seja, se tudo está submetido, tudo é o sentido interno. Né? É isso que eu quero finalizar. Se tudo está submetido ao sentido interno de apreensão do mundo, todas as condições embora Kant diga que há um fora, que há um objeto, ora, tudo se resumirá a essa autoconsciência. Né? Claro, dizer que o fora
e o dentro são a mesma coisa, é um erro, possivelmente. Mas o pensamento do mundo e o eu são a mesma coisa, em Kant. Isso é uma espécie de idealismo subjetivo. E isso também é uma espécie de idealismo absoluto. Tá? Então, só repetindo aqui. Por isso que é preocupante quando vemos assim, tudo, todos, né? Quando utilizamos esses termos nas proposições. Todos os nossos conhecimentos, então, estão, em última análise, submetidos à condição formal do sentido interno, a saber, ao tempo, no qual devem ser conjuntamente ordenados, ligados e postos em relação. E esta, uma observação geral que se deve pôr absolutamente como fundamento em tudo o que vai seguir-se. Então, veja bem, toda a representação do sentido interno, inclusive o eu, está ligado a esse fundamento interno do tempo. Que é a condição formal do sentido interno. Tá? Grande abraço e até a próxima.